Estamos começando mais um Portugal na Real. Dessa vez a gente está aqui com 3 convidados, um âncora, Henrique Toscano, e 2 convidados aqui que, além de tudo, moram no meu coração, Suênia Cabral e Bill Domiciano. Beleza. Obrigada. Obrigado. Saudar a todos. Obrigado, Vinícius. Podcast Portugal na Real já é talvez o primeiro episódio que a gente faz agora gravado para contar histórias interessantes sobre os serviços da Marcos Inácio, mas principalmente contar histórias sobre as pessoas. E eu acho que esse é o grande objetivo, Vinícius. E eu acho que a gente começa muito bem com 2 convidados, sendo pai e filha, né, para contar histórias familiares que têm tudo a ver com o que a Marcos Inácio de Portugal Propõe, e que ela oferta de serviço, né? E um bate-papo de verdade, um bate-papo descontraído, para a gente falar sobre a vida, falar sobre vários aspectos do desejo de imigrar. E eu agradeço, Vinícius, e a toda a equipe de Portugal e aos convidados por fazer parte desse primeiro episódio, né? Gravado. E vamos tocar o barco. Vamos embora. Conversar. Vamos dar a palavra aqui para o mais velho. Deixar Bill aqui, Sim. Bill se apresentar. Nessas horas a pessoa tem vantagem. Ou desvantagem, eu não sei. Fila, Tem que né? ver. Essas coisas, né? Bem, gente, a maravilha está aqui com vocês. Eu sou um empresário nato, não por formação. Eu sou nato porque eu nasci num berço de comerciante, então construí minha vida dentro do comércio. Sou uma pessoa que busco fazer bons investimentos, e dentro desses investimentos eu busquei fora do país. Quando eu vi que a situação aqui estava um pouco nebulosa, aí eu busquei fazer investimento, a princípio, Estados Unidos. Vi que Miami foi o alvo. Vi que em Miami não batia comigo, não fez a minha vontade, não realizou a minha vontade, o meu desejo. Porque Miami é um belo lugar, porém tudo que você possa imaginar é tudo muito distante. Tudo tem que ser dependente de um carro. E dirigir em certos lugares é um pouco diferente do seu habitat natural. Eu penso assim, não gosto de dirigir fora do meu habitat, que é a Grande João Pessoa, aqui Recife, alguma coisa aqui. Vamos supor, São Paulo é um lugar que eu não gosto de dirigir, Recife eu não gosto de dirigir, porque trânsito muito travado. E a Miami tem aquelas particularidades diferentes, até para evitar infração, tem um trânsito que é muito ágil, que a pessoa não entende e aí fica atrapalhando. Então, em consequência dessas coisas, eu preferi não gostar, não dirigir lá. E depois de um certo tempo, eu digo, rapaz, isso aqui não me agrada, não. Portugal, em particular Lisboa, uma cidade maravilhosa, tudo muito prático, tudo muito fácil, tudo muito perto. Você não precisa de carro, você faz tudo dentro a pé. Eu fiz um investimento bom lá, num local excepcional, que eu tenho 2 shoppings que eu posso ir a pé, caminhando. Eu tenho um centro comercial, tenho de tudo num raio muito próximo de 2 quilômetros, que tudo eu posso fazer a pé, eu encontro de tudo que posso imaginar. Então eu digo, é aqui que eu quero. Foi mais uma escolha pelo seu estilo de vida, pelo que você mais gosta, pelo que o senhor mais apreciava em morar fora. Era exatamente essa sensação de liberdade, de caminhar, de visitar museu, praça, de ter tudo muito perto. E Portugal trouxe essa sensação de primeira vez, foi amor à primeira vista? Com certeza. Eu já conheci Portugal há mais tempo. E uma particularidade também de Portugal, que morando em João Pessoa, indo a Recife, com 7 horas depois, já estou dentro de Portugal, como também no caso de Miami. E dentro de Portugal, eu estou dentro de um lugar chamado Europa, e muito próximo de vários outros lugares, que eu posso ir para o continente africano, vamos supor. Então, para quem quer lazer, passear, curtir a vida, que eu
é o meu planejamento principal, né? Então, não vejo lugar melhor para poder fazer um belo investimento. Eu, como filha, também posso falar que Se apresente primeiro, aí você se apresenta, diga quem você é. Bom, eu sou Suênia Cabral, sou filha do Bill, que já começou aqui a falar. E um outro grande atrativo que o senhor sempre ventilou, né, pai? É a questão da proximidade à língua, a facilidade da língua e a proximidade da cultura. A comida, a culinária sempre chamou sua atenção, né? O apreço pelo enoturismo também, que se relaciona com o nosso trabalho. Inclusive, há muitos anos a gente tinha feito uma viagem juntos, né? A convite de fornecedores, explorando esse lado que é muito significativo em Portugal. E eu lembro que, assim, sempre papai falava... eu quero me aposentar e vir morar aqui. Portugal é um lugar que eu moraria facilmente. Ele sempre falou isso. A língua também, né? Ele dizia... A língua é fácil, embora às vezes a gente lá em Portugal não entenda muito. Às vezes os portugueses falam muito rápido mesmo. Muito rápido. É meio difícil de entender. Isso. E tem as suas adaptações também, né? Da língua. Tem uma variação muito grande. Mas, assim, além disso, essa questão de ser um país que oferece uma segurança, essa liberdade, né? Porque a gente poderia fazer tudo Muito num raio tranquilo. a pé, mas se não tivesse segurança, isso não faria sentido. Acho que o fator da língua que eu já falei, como o senhor trouxe também, de estar na Europa, né? No meu caso, eu morei alguns anos no Reino Unido, na Inglaterra, e esse estilo de vida é muito aprazível para a gente, brasileiro, que tem um ritmo bem acelerado, inclusive a nível profissional, o estilo de vida mesmo, a vida social mais intensa, né? Portugal é um país que é mais tranquilo. Aliás, a Europa de uma maneira geral, né? O estilo de vida é mais tranquilo, as pessoas são mais voltadas para o seu circuito familiar, vamos dizer assim. A gente vê muito no dia a dia lá as famílias se curtindo, né? Então, assim, os parques, a vida nos parques, nas praças, é uma coisa que a gente, enquanto turista, alguns anos atrás, a gente admirava. Que é também uma particularidade que é diferente do estilo de vida do americano, né? O americano tem essa liberdade de poder fazer algumas coisas, de experimentar a liberdade em segurança, mas o estilo de vida do americano, de uma forma geral, é bem diferente do estilo de vida do europeu, né? É verdade. Uma coisa que a minha dúvida é esse pensamento na hora de escolher Portugal, Vinícius, Suênia, Bill, quando vocês chegaram, logicamente que todas as pessoas pensam diferente, gerações diferentes estão aqui. Exato. Pai e filho, né? Então a tendência natural seria a filha gostar de um lugar que seja mais badalado, um centro mais agitado. Como foi esse processo de escolha e de aceitação? Assim, não, Portugal todo mundo topou de primeira, e quais foram os pontos assim, mais importantes para vocês? E aí seria uma pergunta comum, uma curiosidade nossa. O que é que mais pesou? O que é que mais foi importante? Eu vou até falar um pouco sobre isso aí. Para quem não conhece, Suênia é minha esposa, né? É uma honra estar recebendo ela aqui. E o que foi que fez com que a gente tomasse essa decisão de ir para Portugal? Desde que a gente namorou, noivou, e logo no início do casamento a gente sempre teve uma pretensão de morar fora, né? A gente pensou em Estados Unidos também, nessa época, inclusive foi na época que Mateus, o irmão de Suênia, filho de Bill, foi para lá. A gente analisou a possibilidade de ir para lá, mas o que foi que pesou? O que mais foram duas coisas. Primeiro, a minha profissão aqui no Brasil, que sou advogado, para eu poder exercer ela nos Estados Unidos, eu teria que fazer uma pós. Depois dessa pós, eu teria que aprender, teria que passar no bar da região que eu fosse ficar, no estado que eu fosse ficar, seja Flórida, seja Nova York, seja Califórnia, assim por diante. Então, isso já ia perder muito tempo. E a segunda coisa também era o visto. Para você ficar legal nos Estados Unidos não é tão fácil. Como em qualquer lugar do mundo, não é fácil. Você ficar legal naquele país não é fácil. Assim,
Tem que ter um visto específico, né, para o que você vai fazer naquele país. E ficar legal implica liberdade, né? De Exatamente. poder ir e vir e poder usufruir de tudo que aquele país entrega, propõe para você, né? De estilo de vida. A pessoa ficar ilegal num país, ela não pode desfrutar do que aquele país tem de fato a te oferecer. Exatamente. E você fica refém de não poder voltar para sua casa, né? Conviver com seus familiares, visitar, enfim. Então, quando a gente começou a analisar tudo, que eu comecei a prestar atenção em Portugal, eu disse, Suene, vem cá, olha Portugal como é bacana. Eu sendo advogado aqui no Brasil, eu posso advogar lá em Portugal. Eu vou me inscrever na ordem, se eu também tiver inscrito aqui no Brasil, tranquilo, vai ser aceito, eu vou poder advogar lá. A gente já tem aqui o escritório, a gente pode botar um escritório lá e assim por dentro. A gente foi analisando a possibilidade e em 2019 a gente decidiu, né? Foi isso daí. Não foi difícil, a adaptação da gente não foi difícil. Não. Inclusive, é interessante porque fazia... nesse momento que nós estávamos conversando a respeito disso, fazia muito tempo que eu não visitava Portugal, né? Desde a... Sim, é verdade. Então, viagem, assim. E, de fato, não tinha sido o primeiro lugar que eu tinha pensado de sair do Brasil, porque sempre essa perspectiva, por que sair do Brasil? Papai trouxe essa questão para ele da instabilidade, né? Que a gente estava vivendo e tudo, do cenário, na época, na altura, né? Da decisão. Mas na minha perspectiva sempre foi em prol da minha família. Eu sempre pensei assim, culturalmente, em questões também de oportunidade, no estilo de vida, do que eu queria propor para minha família. E com isso, mais uma vez, eu pensava nos Estados Unidos pela infraestrutura, pela liberdade de poder ter segurança, mas ao mesmo tempo a história da cultura em si, a cultura americana, eu sempre falava para Vinícius, eu não gosto. Não é o que eu quero. Não era um lugar onde você queria criar seus filhos. Exato. Tinha um processo de identidade, né? Isso. E em contrapartida, essa eu acho que... Essa cultura do consumismo e tal, que existe muito nos Estados Unidos, todo mundo sabe, isso daí não é segredo. Então, assim, é uma coisa que a gente nunca quis, né? Então, Portugal não. Portugal tem uma pegada diferente. A Europa tem uma pegada diferente em termos de criação, em termos de filhos, de escolas e tudo. Como eu falei antes, né? Eu passei 6 anos e meio na Inglaterra. E isso me trouxe uma perspectiva, uma oportunidade na época de viajar por alguns países na Europa. E sempre me agradou muito essa questão da civilização, né? De você ter a oportunidade de você ir a um museu gratuito, de você... experimentar a arte a céu aberto no meio da rua. Isso sempre foi uma coisa assim. Eu sou muito atraída por isso, né? Essa questão... Os parques, a questão da própria história, porque a Europa, ela é um museu aberto, né? O tempo inteiro. Em todos os lugares, a gente mora hoje pertinho da Marquês de Pombal. Todas as vezes que eu passo ali, eu falo, nossa, isso aqui tem tanta história, isso foi palco de tantas situações. A igreja que eu vou... assistir a missa, tem uma história por trás, a gente vai visitar um museu, então assim, aquilo dali faz parte do estilo de vida, não é algo que eu vou para visitar assim esporadicamente, tá incorporado, né? E valorizar isso. Então nessa perspectiva de ser mais voltado para a família, porque eu tiro por essa temporada que eu passei no Reino Unido, as amizades que eu construí lá são amizades que eu tenho e que eu levo pro resto da vida, né? Então assim, são esferas sociais menores, porém são muito sólidas, né? E eu lembro que quando eu morava no Reino Unido, as pessoas me perguntavam, eu vinha muito pro Brasil assim de férias, e as pessoas me perguntavam como é que você consegue com aquele povo tão frio. A impressão era sempre essa, assim, aquele povo tão frio. E eu tinha a perspectiva contrária. Eu me surpreendia quando as pessoas me perguntavam, porque eu dizia, mas eu me sinto tão bem lá. Exato, eu me sinto gente, assim. E interessante, né? Que isso, as amizades que você fez lá, na época que você morava na Inglaterra, são de pessoas culturas totalmente diferentes, né? Tem Japão, tem Arábia Saudita, tem venezuelana. Tem inglesa, tem inglês, tem... Enfim. Então, quer dizer, e amizade que dura até hoje, né? Exato. Assim, eu lembro que a gente recebeu a sua amiga Hiroka lá, ela, poxa, uma figura, uma pessoa, sabe? Uma pessoa educadíssima,
E que, olha, faz quantos anos já essa amizade? Não vamos contar, não. Não vamos contar para não entregar. Ela foi muito Para não cedo. entregar a idade. Mas Agora, uma particularidade também de Portugal, e principalmente Lisboa, porque Portugal tem vários lugares que são bastante frios no inverno, né? Lisboa não é tão frio. Então, o frio de Lisboa, o frio de Portugal é um frio agradável ainda Comparado, e curto. né? Comparado com os outros. Comparado com vários outros países dentro da Europa. É bem definido, né? As 4 estações lá. Exato. E é o tipo da coisa. Se fosse para mim estar lá morando de uma forma definitiva, eu não queria nenhum outro país dentro da Europa a não ser Portugal. a adaptação era muito mais rápida, né? Muito mais fácil, muito melhor, por esse outro fator também, climático. Exato. Entendeu? E como eu ia Dá para falando... curtir as praias lá, dá para tomar banho de mar, meu amigo. Se sentindo em João Pessoa. Quase. Não é tão quente não, assim, não. Não, mas a água é boa. É boa. A água é boa. Mas como eu ia falando, né, e eu me perdi no raciocínio um pouco antes, é que fazia tempo que eu não ia a Portugal e de fato não estava no meu radar, até porque eu sempre tive essa paixão pelo Reino Unido. Fazia muitos anos que eu não ia a Portugal. E nós decidimos ir para fazer uma viagem 2018. em família. Isso. Para a gente mapear essas possibilidades e tudo. E foi uma surpresa muito boa, porque chegando a Lisboa eu vi uma evolução no país de uma maneira geral, quanto na capital, assim. Portugal, nos últimos anos, recebeu muitos investimentos, tem muita gente de fora. É uma cidade hoje, Lisboa é uma cidade cosmopolita. Total. Eu vou a uma praça que tem perto da minha casa, na verdade não é tão pertinho assim, mas eu gosto de andar muito. A Príncipe Real. Ah, sim. Príncipe Real. Não é a dos Amoreiras, não. Príncipe Real, uma região que eu acho muito agradável. E eu gosto de ir caminhando assim com o Pedro pra lá. Pedro é o meu filho. Pra levá-lo ao parquinho, à praça. E é curioso porque eu vejo as crianças falando em italiano, tem as crianças falando em francês, as crianças que vêm da escola alemã. E assim... pessoas de universos diferentes. Inglês é muito comum. Vinícius vai treinar CrossFit e o pessoal fala... O treino é em inglês, porque é mais fácil que todos compreendam. Né? Então, Lisboa hoje sempre teve, né, uma culinária diferenciada, mas era muito voltada para a culinária portuguesa. Única e exclusivamente portuguesa, né? As tasquinhas que a gente tanto gosta, né, Bill? Quando tá lá. Mas hoje a gente tem uma variedade, né? Um leque de japonês, de culinária internacional. Tem chefes brasileiros, inclusive. Muitos. Tem muita coisa interessante que faz Lisboa hoje ter essa perspectiva diferenciada também dentro da Europa. Né? Que a perspectiva que eu tinha de muito tempo não era. Eu vejo uma evolução em um curto espaço, né, de tempo, muito grande. E, como eu falei, tão cosmopolita que a gente vê... Hoje, eu estava num processo agora, recentemente, de busca de escola para Pedro, e a gente tem de escola inglesa, mais de uma, americana, dinamarquesa, alemã, liceu francês, sim. escolas super tradicionais. A portuguesa lá, como é, aquela de Campiori, que eu não lembro agora o nome dela, eu acho que tem uma escola bem famosa que fica lá em Campiori, aqui perto da casa da Adé. Eu sei qual é que você está falando. Esqueci Vou agora lembrar o o nome, mas... Mas olha, uma coisa que uma coisa interessante que eu acho que só a Suênia sabe disso aqui, que a gente já conversou sobre isso. Quando eu fui em 2018 para lá, que a gente foi passar, acho As que foi férias. um pouco antes do Natal, ficamos o Natal e voltamos para o Ano Novo. Foi a gente, todo mundo, Matheus, Valéria, Alisson, Fernanda, Weber, isso. né? Eu lembro dessa época. Eu não gostei de lá. Na primeira impressão eu não gostei. É verdade. Eu achei uma cidade velha. Eu disse, eu não quero morar aqui. Na minha cabeça, eu disse, não gostei. Eu não foi uma coisa que me... tinha vibes Califórnia, eu tinha uma Vibe cabeça... Aí tá. eu achei, nossa, a cidade é velha, a cidade... Trocar o rock californiano por um fado. Por um fado, é muito choroso. Olha que eu não sou muito fã do fado, não. Não, mas aí foi interessante. Mas eu tinha dito, não, eu já conversei, eu vou aprender a gostar. Uhum. Aí pronto, aí a gente passou 2018, final de 2019... No ano de 2019 eu apresentei o projeto à diretoria, a diretoria aprovou o projeto e eu fui para lá
em dezembro de 2019 para abrir empresa, fazer tudo. E eu passei muitos dias lá. A gente voltou para o ano novo, final de 2019, e eu passei a gostar muito. E eu digo hoje, assim, eu acho assim, uma cidade maravilhosa. Eu acho Portugal, a qualidade de vida que a gente tem ali. Um exemplo, eu ia andando para fazer o meu mestrado, voltava de 11 horas da noite, de mochila, computador, relógio, celular, fone, e vinha 11 horas da noite tranquilo. São coisas caminhando. Intangíveis, né? Rapaz, é uma coisa que não tem assim, isso não se paga. São sensações, né? Que a gente... Isso não se paga, isso é uma coisa que isso é o que mais me deixou assim, me deixa satisfeito lá, essa tranquilidade. Eu saber que Suênia vai sair com o Pedro para um parque e eu sei que ela vai voltar tranquila com o Pedro, sabe? Então essa segurança, né? Portugal é o terceiro, salvo engano, ou quarto país mais seguro do mundo, né? Assim, Isso é importante até de ressaltar. É claro. E muita gente que procura Portugal procura isso, entendeu? Procura isso, essa segurança, essa tranquilidade. Inclusive, viu, Vinícius, eu acho que é salutar, ressaltar aqui, que é uma conversa que a gente até teve, eu e o papai. Muitas pessoas podem pensar, né? Papai trouxe o cenário da instabilidade econômico-política no Brasil, embora ele seja um empresário de sucesso, né? No nosso ramo de atuação. Ele é um empresário de sucesso e ele está muito bem, né? Adaptado e estabilizado no cenário que está hoje. Então, por que de ir em busca? Porque ele fez um investimento no imóvel em Lisboa e com uma perspectiva também de adquirir o passaporte português através do processo de Golden Visa. Acho que isso é importante também falar, né, Vinícius? Verdade, porque verdade. o que leva uma pessoa que é bem sucedida financeiramente, que tem sua vida construída e tudo estável, e em busca de um passaporte europeu, né? E aí vale salientar também que o passaporte português está entre os 5... É o terceiro ou quarto passaporte mais poderoso do mundo. E assim, o que isso te oferece? O que isso te proporciona, né? No caso de uma pessoa que está como a situação do papai, que é estável, ele poderia passar isso também para os filhos, para os descendentes, para os netos, a oportunidade de morar, trabalhar e estudar em qualquer um dos países da União Europeia, a oportunidade de abrir negócios, né? Sim, lá com outra perspectiva. Com outra visão, né? De, inclusive, adquirir outros imóveis assim, na perspectiva de cidadão, porque é completamente diferente. As oportunidades que você tem de fazer um financiamento, a estrutura que você tem de crédito, de tudo... Os juros é muito baixo, né? Os juros europeu é muito baixo. Irrisório. Juros de 0,8 ao ano, 0,9, às vezes negativo. É um ambiente assim, até que me provoca uma pergunta interessante. Eu participei... Só um parênteses. Dê licença, me desculpe, mas eu não perdeu o raciocínio. Não perdeu o raciocínio para pegar o gancho também do que a Suênia falou. O período que ela morou no Reino Unido, estudando lá a moeda mais cara que existe no mundo, a Libra. E na época a Libra estava muito elevada. E o estudo lá é muito caro para quem não é europeu. Exato. Certo? Aí, mais um motivo. Inclusive, um amigo meu, que descobri que, por sinal, é meu primo, né? Meu primo judeu, Daniel. A gente vai chegar nesse ponto, falar por quê, vai explicar o pessoal por quê. Tem uma história da família. Tem a história da família aqui, interessante. Mas é bom dizer logo isso, sabe? Claro. Daniel falou para mim o seguinte: rapaz, Bill, isso daí para mim foi um achado, porque minha filha está terminando medicina, daqui até lá, quando ela for precisar fazer as especializações, tal, esse negócio. A minha vontade sempre foi e estava me preparando para enviar ela para o berço da medicina do mundo, certo? Que é na Itália. Itália, exatamente. Aí, então, nessas condições, ela já como uma cidadã europeia, o custo vai ser pífio em relação ela vai pagar como uma cidadã europeia. Né? Ela não vai pagar como um estrangeiro, né? Que chega a ser 9 vezes mais caro, dependendo da universidade onde for estudar. E como o Vinícius falou, né? No início, né? Do por que pensar
trabalhar como advogado nos Estados Unidos tinha um processo muito mais complicado, e Portugal oferece os tratados de reciprocidade com o Brasil, que isso é muito interessante, né? Exato. Pela história, o Brasil colônia. Os tratados de reciprocidade, uma série de acordos de cooperação que são muito interessantes. E para nós que somos do direito, Portugal é uma referência. Um berço, né? Exato. Por exemplo, nossa Constituição, boa parte das nossas leis são inspiradas por juristas portugueses. E os melhores juristas brasileiros vão a Portugal, vão a Coimbra, que Exato. são Referência. faculdades de referência, assim como a Alma Mater, ou seja, o primeiro curso de direito do mundo, em Bolonha, na Itália, no ano de 900. Então, tudo que a gente de melhor tem no direito, que é a nossa área de atuação, é lá, assim como na medicina, como foi mencionado aqui. Então a gente sente. É o velho mundo, né? É o velho mundo. Tudo começou por lá. Olha, Henrique, em várias esferas, se a gente for analisar, até na perspectiva, por exemplo, das artes, da moda, Sim. né? A gente vai para a Itália, vai para a França. Assim, é um leque de oportunidades sem igual, né? É uma experiência assim de vida. Eu diria que até outro dia a gente estava ouvindo Use Filtro Solar, né? Aquela música que diz que ele sugere que você vá para alguns lugares e você extraia o que há de bom dali. Eu acho que essa perspectiva de você passar uma temporada em lugares diferentes é muito agregadora, sabe? Eu encaro que a temporada que eu passei no Reino Unido me trouxe um amadurecimento e uma perspectiva de vida, tanto pessoal quanto profissional, que provavelmente eu levaria muito mais de uns 15 anos para adquirir, né, pai? É por aí. E assim, acho que vocês devem ter pessoas que vocês conhecem. E aí, no Brasil existe um fenômeno chamado fuga de cérebros, né? Que a gente sabe disso. Infelizmente, no país, como vocês mencionaram, a gente tem uma instabilidade e principalmente uma falta de incentivo ao empreendedorismo e principalmente às pesquisas. Verdade. E Portugal, me parece, Vinícius, que hoje atrai para si as fintechs, as empresas, as startups, promove eventos. Como é esse ambiente novo, desse novo Portugal que vocês descobriram, que é um Portugal que permite tanto um estilo de vida tranquilo, o velho mundo, a arte, a civilização, o berço de muitas coisas, mas que ao mesmo tempo, preservando isso, hoje Portugal, é um terreno fértil para novos negócios. Se você for ver como é que isso se operou em Portugal? Como vocês enxergam esse fenômeno? Olha, como Portugal é tão aberto a essas novas, essa nova realidade que ele tem um visto específico para o profissional de TI, que é o Tech Visa. Hoje, muitos hubs são situados lá. E o que a gente... A gente tem amigos, né, Vinícius, que trabalham para empresas de tecnologia no Reino Unido e moram em Portugal. Moram em Portugal por quê? Primeiro, é um país maravilhoso. Segundo, o custo de vida ainda é muito baixo. Dentro da Europa. Dentro da Europa. Se você for... O padrão da Europa é um dos melhores. Se você for colocar Paris, se você for colocar Itália, se você for colocar outro... Nossa, não se compara. Então, eles preferem estar lá, entendeu? A questão do clima conta também muito, né? Para os nossos amigos que saíram de Glasgow para ir para Lisboa, sim, tem uma diferença muito grande. 30 dias no ano eles não viam o sol, não via só chuva, então assim era... Mas eu quero voltar um pouco para falar um pouco sobre o Golden Visa, que foi o seu investimento inicial. Sim. O Golden Visa. Então, eu vou falar só um pouco do Golden Visa. O Golden Visa hoje é Portugal foi muito inteligente, né? Esse Golden Visa também tinha na Espanha, não lembro agora se ainda tem, mas dentre vários investimentos, né, tem a aquisição do imóvel, né? Você adquire um imóvel de 500 mil euros ou mais. Então, com isso... Para a região de Lisboa, o mínimo de 500 mil euros. Aí tem algumas áreas de renovação, 350, né? Isso para dentro dos interiores, tal, esse negócio. Para as cidades menores, né? Buscando desenvolver outros lugares. Mas também tem a informação mais recente que ou mexeram no valor de Lisboa ou estão para mexer para mais. Não mexeram não, vai acabar. Não vai acabar. Poder mais ter Golden Visa dentro de Lisboa nem no Porto. Isso daí também já é para tentar fomentar
essas aquisições em outras cidades, né? Que o pessoal Exato, ficou muito fixo lá em Lisboa. Então, vamos lá. O que é que acontece? Então, assim, você adquire um imóvel de 500 mil euros ou mais, né? Esses 500 mil euros teria que sair daqui do Brasil ou de qualquer outra conta no mundo e tem que ir para sua conta lá em Portugal. E o que excedesse isso, você poderia financiar, poderia de uma forma, mas 500 mil teriam que sair da sua conta do país onde você está para a conta de Portugal. Com isso você teria direito. Muita gente se engana. Muita gente diz, rapaz, com isso você consegue o passaporte. Não é logo o passaporte. Tem que ter calma. Você primeiro tem uma autorização de residência. Você Exato. tem uma autorização de residência para morar lá, cumprindo alguns requisitos, né, de passar alguns dias por ano lá. Sai um cartãozinho. Um cartãozinho que você vai poder entrar e sair. Você que pode é um título de reagrupar. residência. Você pode reagrupar sua família, sua esposa, seus filhos menores de 21 anos, seus dependentes, certo? E essa autorização de residência ela ia se renovando até quando você tiver 5 anos de autorização de residência, aí sim você pede a naturalização por tempo. E aí sim você passa a ser português a partir daquele momento e pode tirar o cartão cidadão e o passaporte. O maior investidor... E durante esse período de 5 anos, a pessoa tem que fazer... No todo o início de processo, tem que ter o NIF, que é o nosso CPF. CPF. E você tem que comprovar que você teve um período mínimo dentro de Portugal, que você esteve lá, né, todos os anos. E também comprovar através de quê? Bilhete aéreo, de despesa que você faz também, né? E você comprova através disso daí. Você é forçado a ir para o país, aquele país ruim, Exatamente. você é forçado a ir para lá passar pelo menos 7 a 14 dias. Agora, isso é um belo sacrifício. É um sacrifício gigante. O perigo é somente uma coisa, é comida e o pão, meu amigo. E o azeite. E o azeite. Então, o que é que acontece? O maior investidor de Frutos Golden do mar. Visa dentro de Portugal são os chineses. E o segundo maior são os brasileiros. Isso é um dado, talvez, que muito assim, Vinícius, Olha, é importante dizer isso, né? Já foi investido bilhões em imóveis, bilhões de reais em imóveis em Portugal. Bilhões em imóveis de todos os preços, de todos os Tanto é preços. que isso deu uma aquecida no mercado, né, Vinícius? Que os imóveis em Lisboa estão bem, Nossa, subiram muito. muito. E há um movimento, inclusive, dos lisboetas, de que essa perspectiva tem que acabar, tem que mudar, porque eles se sentem de uma certa forma Porque meio que prejudicados, expulsaram né? os lisboetas de Lisboa, e quem está morando em Lisboa ou São os investidores. Os investidores, são os ingleses, brasileiros, espanhóis, franceses. Agora sim, em termos de Golden Visa, o maior investidor é o chinês, desculpe. O maior investidor de Golden Visa. Agora, o maior comprador de imóvel dentro de Portugal são os franceses. São os franceses, são os maiores investidores em termos de imóveis. Então, isso é muito interessante. Agora, Bill... ponto também que eu acho que vocês falaram assim, que é renovável, mas é preciso também incluir que tem taxas para se renovar, né? Portugal foi muito inteligente. Olha, Portugal foi muito inteligente. O governo português foi muito inteligente com esse Golden Visa. Por quê? Ele disse, tá aqui, você tem um direito, a gente vai aquecer... Primeiro, ele aqueceu a economia, né? Aqueceu a economia total. A aquisição de imóvel lá é absurda. Agora, até você completar 5 anos para pedir a naturalização, a gente vai fazer você pagar bem muita taxa. E uma coisa, Vinícius, só para contextualizar. E caras. Por exemplo, em 2014 para 2015, a situação de Portugal era tão delicada que foi extinto o Ministério da Cultura, ou seja, um país que tinha tanto dinheiro estava numa situação muito difícil. E dentro da União Europeia eles conseguiram, e isso com muito consenso, com muito debate, com muito, digamos assim, civilização, que é o consenso entre as diversas formas de pensar, né? Criaram até o famoso governo da geringonça, né? Que juntava todo mundo, de todos os espectros políticos, mas todo mundo se juntou para uma solução nacional. E dentro de 5 anos, hoje, Portugal, a gente já vê nos jornais, e depois acho que é um assunto até interessante a gente bater um papo sobre isso,
porque a gente não tem como fugir de falar como é que foi a pandemia em Portugal. Tem 85% da população totalmente vacinada. É o país da tá na retomada. frente. É o país da retomada. O PIB também Então, mas só para é um país, claro, a gente tem que é um país pequeno, são 10 milhões de habitantes. Inclusive Portugal tá perdendo habitantes, assim, o pessoal ou tá saindo ou tá. Eu já vi alguns estudos onde existe mais pedidos de naturalização do que de nascimento. Uhum. Então isso daí é uma coisa que a população idosa lá é bem alta, né? E outro dado interessante que eu realmente eu não sabia disso, mas eu achei assim espetacular. Portugal é o segundo país com o maior número de brasileiros, só perdendo para os Estados Unidos. Então isso daí para você ter noção, quem vai para Portugal sente isso. Isso a gente está falando em torno de 230, não lembro agora, 270 mil brasileiros. Isso não está contando os ilegais, isso não está contando o pessoal que adquiriu a naturalização, que passa a ser brasileiro e português. Exato. Então, quer dizer, é um número absurdo. É um mercado expressivo. E essa turma, e os brasileiros que estão lá são os investidores. Olha, são compradores de imóveis. Quem compra um imóvel de 500 mil para... Isso a gente está falando de Golden Visa. E quem compra um imóvel abaixo de 500 mil, que não entra no Golden Visa? Estudantes, empresários, donos de restaurantes, empreendedores. Né? Como Henrique falou da questão do empreendedorismo e da tecnologia, um dos eventos mais expressivos na área de tecnologia é o Web Summit, que acontece em Lisboa já há alguns bons anos. Me parece que Lisboa tomou de Dublin e não devolveu Não mais devolveu o mais. Web Summit. E é lá. Exato. Então isso é fantástico. E tem alguns programas também do governo para suscitar, né, novos projetos. Então, eles têm um aporte de investimento mesmo. Então, tem alguns critérios, obviamente, para você fomentar isso, mas é algo que você vê que é latente hoje. É tão claro isso que a gente vê muitas novidades surgindo em Lisboa. Por exemplo, uma curiosidade que chamou a atenção pela nossa perspectiva de trabalho, minha e do papai, é que recentemente abriram 2 bares, assim, delicatessen, com a perspectiva de vender apenas produtos, bebidas zero álcool. Então, é um nicho muito específico. E você ter isso dentro de Lisboa agora, num cenário pós-pandemia, é uma coisa muito expressiva de mudança, né? De empreendedorismo. E para nossa audiência entender um pouco, o Bill Domiciano é hoje o maior vendedor, talvez, né, do Nordeste de bebidas e alimentos. Nordeste não, tem calma. Então, Na Paraíba, sim, mas é destaque com os grandes fornecedores dentro do Nordeste. Só para a audiência entender um pouco o seu ramo, né? Que é de distribuição de bebidas e ver que já é um nicho... Bebidas e alimentos e etc, viu, Henrique? Hoje, graças coisa, a Deus. Né? Material de limpeza, tem algumas Bill outras coisas. é um empresário do ramo de bebidas, alimentos e etc. O ramo de imóveis, né? Ele é junto com o irmão, eles são donos do empreendimento Condomínio das Américas. É de longe o maior e mais bonito condomínio do Nordeste. Isso aí é verdade, não sou eu que digo, são as vendas e são os próprios clientes que compraram e todos que eu conheço que querem morar numa casa. E os arquitetos. E os arquitetos, né? Todos é referência, né? Ali e deve ter mais algumas coisas, Bill. Aí ele tem tanta coisa que eu nem sei. Às vezes eu fico meio perdido. Não tem tanto, não. E tem uma coisa... Tá bom aí. E amante do jet ski. Isso aí. Amante do jet ski. Principalmente para passear pelo Brasil. É bom. Tem uma coisa interessante que o Suene falou, até pelo fato de ter estudado no Reino Unido e tudo mais. Na primeira década dos anos 2000, era muito comum essa mobilidade dos acadêmicos de fazer cursos, né, mestrado, doutorado, mas a ideia era voltar para o Brasil. Hoje a gente já vê um movimento muito diferente. E eu te digo, viu, Henrique, é difícil ir e querer voltar. É muito difícil. Porque, assim, a gente tem alguns amigos que fizeram essa experiência e tudo. Claro que, assim, a gente tem amor à nossa pátria, à nossa cultura. E hoje, quando eu penso acerca desses temas, cada vez mais eu sinto grata por ser de fato brasileira e ter a oportunidade de vivenciar essas experiências, sabe? De poder escolher. Essa liberdade de você poder escolher, que é isso que o passaporte te dá. Hoje a gente está nesse processo de adquirir a cidadania portuguesa
E eu tenho a perspectiva hoje de morar em Portugal, como daqui a um tempo eu posso morar em outro lugar da Europa, ou outro país, meu filho pode estudar, pode vir a trabalhar, enfim. Essa liberdade Inclusive de escolha... voltar para o Brasil, né? Inclusive voltar para o Brasil, claro. Trazer toda essa carga de conhecimento. E como o Bill disse bem no início, você não bota um pé na Europa, em Portugal apenas. Você colocou na um pé na Europa. Exatamente. E a quantidade, e o lugar onde você imaginar, você, eu sou um industrial, a referência é a Alemanha. Na medicina, a referência é a Itália. Exato. No direito, nós temos 3 países, Itália, Espanha e Portugal. Então, assim, é um local e principalmente, assim, os depoimentos de amigos meus, diferentemente um pouco do Reino Unido, que é mais caro para quem é de fora se manter lá. Exato. Na zona do euro, realmente você consegue viver bem, estudar e escolher. Eu acho que essa é a palavra que o Suênia colocou aqui muito bem, de escolha. Eu tenho a possibilidade de escolher. Ter um leque. Interessante também que Portugal está colado com um lugar também maravilhoso, que é a Espanha. Então, a Espanha, para passar um final de semana ali na Espanha, é fácil Você demais. vai de carro. Se quiser ir de carro, senão pega um voo também. Low cost, tem vários. Que tem com a facilidade grande. Você pode ter uma sorte de comprar um bilhete aéreo por um valor... 15, 20 euros, assim, uma coisa... Isso é absurdo. É normal, isso aí acontece. Você vai com sua malinha de mão e... equivalente a uma viagem de táxi no Brasil. E um outro tipo de viagem também que você consegue fazer bem na Europa e muito agradável, trem. Trem é É fantástico. fantástico, é muito bom. Então a Europa, eu particularmente, eu gosto da Europa em termos de passear, eu gosto demais. Gastronomia e vinho. Também nem se fala, né? E eu lhe digo uma coisa, pelo fato de estar trabalhando tantos anos, né, no segmento de bebidas e ter muitos fornecedores que têm origem de fora, fiz muitas viagens por conta das empresas, a título de premiação, a título de network, né? Conhecer fornecedores, produtores. Exatamente, conhecer a origem dos produtos que nós trabalhamos aqui. Então, nessas tantas viagens do qual eu já participei, eu tomei o gosto por viagem. E tem várias experiências de viagem de navio, viagem de trem, viagem de avião nem se fala, tá entendendo? Então, maravilhoso, eu gosto demais da Europa. E a Europa tem muito disso. A gente tem muitas opções para poder curtir. Coisa que, vamos supor, também já fui para os Estados Unidos para viagens também de premiações também de fornecedores, mas não tem o mesmo glamour, nem o mesmo prazer, né, que tem na Europa. Todas as viagens da Europa são experiências incríveis, maravilhosas. Enquanto que as que foram nos Estados Unidos, não estou querendo desmerecer nenhuma viagem, mas não tem aquele glamour, não tem aquela pegada. Não deixa aquela saudade. Não deixa aquela saudade. O Je ne sais quoi, né? Que é nome de um restaurante bem interessante também lá em Lisboa, inclusive. Suênia, eu queria que você falasse um pouco de como é a criação de filhos, como é a criação lá, porque é uma cultura totalmente diferente, né? Aqui a gente tem a empregada doméstica, aquela pessoa de casa que às vezes está com a família ali não sei quanto tempo. A gente tem a babá quando nasce um filho. A gente tem uma ajuda de uma enfermeira. E lá, me conte como foi a mudança para todo mundo entender aqui. Pedro, a gente foi para lá, Pedro tinha 4 meses. 4 meses. Foi a viagem de avião dele. E até passaporte tinha, passaportezinho dele. Então pronto, eu queria que você contasse aqui para as mães... Inclusive mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem, as pessoas que têm filhos pequenos, que têm essa pretensão de ir para lá. Que acha às vezes que isso é um empecilho, né? Acha que é um empecilho e tal. Então, assim, eu falo sobre isso aí, que eu acho que isso é interessante eu acho que, para mim, é um dos pontos mais importantes desse podcast. É para o pessoal que tem medo de fazer isso, né? Tem 2 perspectivas diferentes, né? Eu fui aos 16 anos para a Inglaterra fazer intercâmbio e acabei ficando, fiz a universidade lá. Então, tive a experiência de morar sozinha, né? De ter essa responsabilidade de cuidar da minha própria casa, de me manter, de
cuidar de si mesmo, se virar, como a gente diz. E quando a gente decidiu essa questão da mudança e tudo, nessa perspectiva, a gente já estava casado, estava já na perspectiva de ter filho, e enquanto que a gente estava decidindo tudo, eu estava grávida, né? Engravidei, a gente fez essa viagem que a gente comentou. Tava grávida? Grávida já. E eu confesso que por um momento eu tive um certo medo, assim, uma insegurança de dizer como que eu vou enfrentar isso agora na perspectiva de uma vida familiar. Porque uma coisa é você ir sozinha, né? E eu tinha isso na minha cabeça, esse sentimento muito forte. Quando eu fui sozinha, eu só tinha que me preocupar comigo, né? Com o meu bem-estar, com a minha... A gente falava muito de homesick, né? De sentir a falta da vida familiar, do estilo de vida, da própria casa, né? Dessa questão da segurança afetiva, inclusive. E eu pensava assim, e agora? Como é que eu vou dar conta dessa situação, desse novo, na perspectiva familiar? Que agora não pode ser só bom pra mim. Não é só uma coisa de eu estar triste, de eu estar insatisfeita e eu me resolver. Eu tenho que resolver para minha família, então tem que ser bom para todo mundo. Uhum. E isso era um ponto que me pegava. Mas a gente estava decidido e eu pensava assim, a longo prazo. A decisão é para agora, a longo prazo. E como mãe de primeira viagem, eu fiquei muito insegura no início, quando o Pedro nasceu. Eu decidi contratar uma ajuda aqui para dar um apoio à noite. A gente contratou uma enfermeira, porque na minha perspectiva, assim, eu quero ter uma pessoa técnica, uma pessoa preparada para me dar todo suporte, suporte, toda alerta, embora essa pessoa, inclusive, todos os dias à noite me perguntava, doutora, eu ainda vou continuar aqui? Eu dizia, por que você tá me perguntando? Mas é porque eu chego, a senhora não deixa nem eu pegar no bebê. E tudo. E porque eu queria... E eu também já tinha essa perspectiva, né? Eu vou pra Europa daqui a 4 meses. Eu vou embora pra Portugal. Eu tenho que dar conta. Então, eu já tinha muito... Além do sentimento da maternidade, tinha essa questão assim... Eu preciso dar conta sozinha. E eu confesso que mesmo com toda essa força, com esse desejo... No início não foi fácil. Não foi fácil porque... éramos nós dois e uma criança pequenininha... com todas as dificuldades de uma maternidade, né, de primeira viagem. Vinícius super atarefado, porque ele estava na perspectiva de formatar o escritório lá e ele fazia o mestrado. Então, muitas vezes, na perspectiva assim, doméstica, eu fazia tempo que eu não estava mais, assim... Existe um gap muito grande entre a época que eu morei sozinha no Reino Unido e a época que eu me mudei para Portugal. Então, eu estava usufruindo aqui no Brasil, até pela questão do trabalho e tudo, de todo esse suporte, né, doméstico. E quando eu cheguei lá, por vezes, eu me vi fragilizada, assim. Não vou dar conta, mesmo desbravando. Vinícius, às vezes, chegava em casa, eu... cansado disso tudo, de toda essa saga, e eu entregava Pedro pra ele e saía de casa chorando, assim, e divagava pelas ruas e eu falava, será que eu vou dar conta mesmo? E nesses momentos eu pensava muito na minha avó, porque eu tenho um exemplo de grandes mulheres, né? Minha mãe é uma super guerreira, mas quando eu pensava assim, não, eu vou pro extremo, minha avó teve 11 filhos, num período em que não existia máquina de lavar louça, não existia máquina de lavar roupa, e ela deu conta, como assim? E eu tô reclamando que eu moro num apartamento relativamente pequeno, eu tenho um suporte, porque a gente, na Europa é muito comum você ter uma diarista, uma pessoa que vai na sua casa uma vez na semana, 2 vezes, para dar esse apoio, né, que é, vamos dizer assim, o geral, e a família se ajusta para manutenção. E a gente teve que se moldar para isso, né, Vinícius? Hoje a gente arruma a cama piscando os olhos. Uma né? grande experiência, né, no aprendizado, né? E o que eu vejo, assim, e eu virei uma chave, né? Do mesmo jeito que quando eu fui para o Reino Unido, papai, anos depois só, me confessou que quando me levou para o aeroporto, naquela época, aos 16 anos, ele achava que eu ia voltar logo, né, pai? Que eu ia desistir. E eu fui com a ideia assim, eu vou fazer isso dar certo. E quando eu me via nessas circunstâncias, assim, lá em Portugal, eu falava, peraí, eu tenho que mudar meu mindset. Eu tenho que ver o que eu tô... Onde é que eu tô concentrando essa energia? Eu vou enxergar de outro jeito. E uma coisa que tem depositado muito na minha vida é
fazer do ordinário extraordinário. Então, assim, qual é o valor que eu estou entregando ao cuidado da minha família? Isso não pode ser uma carga. Isso tem que ter valor. E aí essa chave virou, e foi um processo, né? Essa chave virou e veio a pandemia, e eu dei graças a Deus a pandemia ter vindo naquela época. Passou 60 dias exatamente trancado dentro de casa. Era briga para ver quem ia fazer a feira para sair de casa. Trancado, literalmente. E foi maravilhoso, porque eu pude contar. Assim, Vinícius sempre foi muito parceiro, né? A gente sempre teve essa conexão. Inclusive, assim, não é fácil ver nos casais. Às vezes tem uma pessoa que quer fazer esse processo, né? De migrar, e o outro não se sente muito à vontade. E a gente sempre teve esse alinhamento nessa perspectiva. E ele sempre se mostrou muito parceiro, principalmente nessa realidade, o que foi muito interessante pra gente enquanto casal também. E a pandemia veio para agregar, porque a gente teve uma experiência, assim... Era uma fase que a gente viu o Pedro desenvolver, dar os primeiros passos. Mesmo com né? toda a insegurança da pandemia lá fora, o fato de ficar em casa, né? Foi muito positivo. Foi bom. Vocês até souberam tirar de um momento extremamente delicado uma lição, um aprendizado, isso acho muito Exato. bacana. Foi bom até para Pedro, né? Assim, Foi você muito ter bom. o pai e a mãe dentro de casa 24 horas, vendo ali a evolução dele, vendo os primeiros passos, sabe? A introdução alimentar, que lá a introdução alimentar é até antes daqui, um pouco antes. Então, assim, toda essa evolução, né? A gente teve E assim, quando você tá com a mão na massa o tempo inteiro, assim, na questão doméstica, na questão da educação do seu filho e tudo, você se policia, né? Você se educa novamente. Porque quem você é, o que você faz, está educando seu filho. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, assim, porque lá Pedro algumas vezes surpreendeu a gente a ponto de... Tô tirando a roupa do cesto de roupa suja para colocar na máquina, e ele, pequenininho, correr com a roupa e colocar dentro da máquina, porque ele já sabia. Porque é o dia a dia. Então, o que é que acontece? Ele observa muito, né? Ele comia, né, na cadeirinha dele e tal, e sujava muito. E ele via que toda vez que terminava de comer, a gente via lá, limpava, passava... Uhum. Ele, a partir de um certo momento, ele pegava e queria ajudar. Ele pequeno, Bacana. cara. Isso a gente tá falando com coisa de menos de 1 ano. Era uma coisa absurda. A gente Você ficava... aprende coisas simples, assim, que você aprende. Sujou, limpou. Sujou, limpou. Pra você manter, né, a Tem que casa ser. alinhada, porque se você for acumular depois, sobra pra você mesmo. Por mais então que tenha umas facilidades, vida- né? Você tem ali uma lava-louça. A gente tem um robozinho, tem né? um robozinho que limpa ali, É que uma vida tira... europeia, né? Você não vai depender de tantas Mas pessoas. a gente descobriu uma pessoa maravilhosa lá, né? Que é a Ana, que é que Isso. cuida da nossa casa. Ela é paraibana. Então a gente apoia, né? Tudo que for de brasileiro lá em Portugal, eu tento contratar para ajeitar uma coisa em casa, seja no escritório. A gente tem que apoiar, né? Os nossos conterrâneos. Então isso a gente faz. Os compatriotas nossos. Pois é, então assim, eu nunca nem pensei em desistir quando estava lá. Eu adorava aquilo ali. Eu também não. Tinha as dificuldades do dia a dia e tal. Mas nunca passou pela nossa Não, cabeça. Não. A gente sempre quis aquilo ali, estava determinado. Criação de Pedro, a gente sabe que criança não vem com manual de instrução. Não. Mas essa daqui, né, porque a minha esposa não, mas eu nunca vi uma mulher mais dedicada numa criação de uma criança, porque o tanto de livro que essa mulher já leu, eu acho que só sobre criação de tudo, e ela olha desse jeito, é desse jeito. Eu digo, ai meu Deus do céu, eu espero que esse menino Siga tudo. Eu até na escolha agora da escolinha de Pedro, a gente teve uns 2 arranca-rabo, eu cheguei à conclusão, disse, rapaz, o que é que eu tô me metendo? A mulher tem não sei quantos livros, eu vou me meter com ela sabe o que é que tá fazendo. Então vamos fazer o seguinte, você fez de atrevido mesmo. Você pode escolher a escola dele, a forma de criar, e agora com os esportes deixa comigo. E com o Vinícius é assim, não, eu tô de boa. Eu acho que ele tá aprendendo um pouco com Os esportes. o senhor. E Tá. Vinícius, eu quero pegar esse gancho aí e lembrando do meu pai, que você foi agora há pouco, Exatamente. ele trabalhou, ele foi comerciante a vida inteira, e ele sempre disse o seguinte, que a única coisa que poderia deixar de bom para os filhos era aquilo que ele não teve a oportunidade, que eram os estudos. E ele não mediu esforços para uma família tão numerosa de colocar em colégios bons aqui em João Pessoa. E eu peguei, me atropelei nesse assunto aí, fui conversar com o Suênio.
Aí eu disse, minha filha, do jeito que eu fiz o investimento em você, que graças a Deus foi certo, valeu a pena, tá aí o fruto, tá aí o resultado. Não pense em fazer diferente com seus filhos, não. Tem que ralar, tem que fazer o esforço que for preciso para poder dar o melhor em termos de ensinamentos, de estrutura, de educação, de se preparar para o mundo. Escola tem muitas, agora não resta dúvida que tem umas que são melhores do que a outra. Então, a melhor possível... Eu acho que, na minha perspectiva, assim, nesse processo da escola, como lá em Portugal também tem uma outra particularidade, as crianças passam muito tempo, as escolas são integrais. Não existe essa divisão como é no Brasil. O turno começa um pouquinho depois, porém se estende, né? No geral, assim, a nível de berçário e creche, é até mais longo, né? Normalmente até às 18 horas. E as crianças, depois do primário, né? Vamos dizer assim, até por volta de umas 15, 30, 16 horas, mais ou menos. E quando eu pensava nessa perspectiva, eu dizia, essa escola ela tem que estar alinhada de valores, com os valores que eu prezo tanto em casa para incutir no meu filho. Porque esses valores, assim, às vezes a gente para e pensa sobre a educação, isso que eu trouxe de Pedro ir lá e colocar a roupa dentro da máquina, ou às vezes a gente está colocando a mesa para o jantar e ele já sabe, vai lá no armário e pega os jogos americanos e distribui papai, mamãe, Pedro, já coloca no lugar. Mesmo. O que eu prezo nessa questão da educação? O que isso está ensinando meu filho? O serviço para a família, o cuidado para a família, entregar aquilo com amor, o respeito a esses momentos. Então, a escola tinha que estar alinhada com esses valores, porque a criança vai passar muito tempo lá dentro. E a ilusão da gente achar que, por exemplo, quando a gente terceiriza, assim, agora mesmo, está sendo bem duro. Eu digo que as pessoas me perguntam, Su, mas você não queria? E por vezes eu já ouvi, inclusive dos meus pais, de chegarem lá em Portugal e falar, nossa, é puxado, por que você não contrata alguém para ajudar? E como eu também tenho essa coisa de gostar de colocar a mão na massa, eu digo, vai ser um trabalho dobrado, porque eu vou ter que... Se eu já estou no processo de me reeducar, para educar meu filho, da maneira que eu vejo hoje, né? Que eu enxergo hoje, que eu pesquiso, que eu estudo... Imagina eu ter que educar uma outra pessoa para ela educar meu filho. Porque a ilusão da gente achar que... Não, meu filho tá com a babá, mas quem educa sou eu. Essa criança, ela tá aprendendo o tempo inteiro. São essas experiências que você julga bobas que estão educando seu filho. Então, é uma perspectiva que ele tem de tomar um brinquedo da mão de outra pessoa. É o jeito de responder a um adulto. A forma de falar com o adulto. São nesses momentos... que você tem a oportunidade de você agregar valor na educação do seu filho. E nessa perspectiva, para mim, escolher a escola é muito importante, tem um poder muito grande, principalmente nessa circunstância de ter um tempo tão prolongado. Então, ela tem que estar muito alinhada com os meus valores. E Portugal tem outra questão que, assim, tem escola para agradar gregos e troianos. É verdade. Então, tem escola mais liberal, tem escola montessoriana. Escola inglesa, escola canadense, escola americana, escola alemã, escola norueguesa. Tem tudo. Nossa, lá... Independentemente disso, assim, o processo educacional, eu achei muito importante que desde o início do podcast aqui, a palavra educação nunca saiu da roda. Verdade. Falou de Europa, Cultura, educação. educação. Isso é muito importante. E, independentemente disso, o que acontece no processo educacional, na escola e em casa, é complementado com o mundo ao redor. Exato. O mundo Exatamente. que ele vai viver ali em Portugal, as perspectivas e tudo mais. Então, eu acho isso muito importante. Mas tem algo aqui que é interessante, Vinícius, eu acho que é o que a gente podia bater um papo, é que, subindo um pouco a árvore genealógica de vocês e falando tanto de família... Portugal proporcionou um aprofundamento nas raízes e origens de vocês. Uma grata surpresa. Com gratas surpresas. Então, a Europa, no primeiro momento, para Bio Domiciano, eram as raízes e origens das uvas, dos vinhos, daquilo que ele vivia. Da boa comida. Da boa comida. Da boa comida também. E aí veio a grata surpresa com a nacionalidade
e é um capítulo que Vinícius pode contar bem, que ele me contou, eu acho fantástico contar essa história, e que é o aprofundamento nas raízes da nacionalidade descobriu um elo muito próximo entre todos vocês, mesmo sendo de famílias distintas. Eu acho que é interessante agora, Vinícius, mostrar para as pessoas como é que esse processo, como é que você se torna um nacional português, quais são as vias, e essa via do judeu sefardita que tanto se fala, contando essa história da família de vocês. Interessante. Eu vou falar aqui em pouco... história, mamãe. Isso aqui vai pro primeiro corte. Mamãe falando história ligando. De família, mamãe tá ligando. Mamãe ligando. Então, assim, é bem interessante. O que foi que, pra gente falar um pouco dos judeus sefarditas, dessa naturalização portuguesa pela via sefardita, eu vou falar um pouco da história, né? O que foi que aconteceu entre final do século XV até século XVIII, mais ou menos, foram 300 anos, né, 1497, 300 anos para frente, existiu a Inquisição Cristã, né, foi a perseguição aos judeus da Península Ibérica. Então, muitos desses judeus que se iniciou no Estreito de Gibraltar, na Espanha, fugiram para Portugal. E lá em Portugal foram 300 anos de perseguição, como eu estou falando agora. E nesses 300 anos, muitos desses judeus saíram fugidos de lá nas embarcações, e muitas dessas embarcações vieram para o Brasil. Mas onde é que eu quero chegar? Anos e anos e anos depois, em 2015, foi-se criada uma lei em Portugal, certo? Que foi votada por unanimidade, os deputados votaram por unanimidade, onde todos os descendentes de judeus sefarditas, assim provando, poderiam pedir a naturalização portuguesa. Essa lei ela foi criada como uma forma de retratação, a reparação histórica por essa perseguição que sofreram. E o que foi que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa para mim, para saber. O escritório tem um grupo de genealogia que trabalha terceirizado para a gente. Essa pessoa fez um estudo para mim primeiro, descobriu que pela minha linhagem paterna existia uma judia sefardita na minha 16ª geração, uma avó minha, onde o nome dessa avó, o nome dela é Beatriz Furtado, da região dos Açores. Então, quer dizer, começou-se um estudo por mim, nascido em 1984, e chegou em mais ou menos 1597, né, quando nasceu Beatriz Furtado na região dos Açores. Se subir um pouquinho mais, mais uma geração, vai para a geração do pai de Beatriz Furtado, que agora eu não lembro o nome, mas ele já era da região da Espanha, onde ele era padre. Ele era padre, fingiu que era padre para fugir da Inquisição já espanhola, né? Então, assim, é bem interessante. Então, com essa linhagem, eu consegui a minha naturalização, com essa linhagem. Foi-se montado um relatório genealógico. Esse relatório genealógico ele foi levado à comunidade israelita, ele foi certificado. Depois dessa certificação, eu levei para a conservatória e saiu a minha naturalização portuguesa. Então, eu sou um exemplo vivo do que eu faço, do serviço que a gente pratica. Você é a prova social. Eu sou a prova. E o que é mais interessante, na época que eu fiz a minha pesquisa, paralela a isso, eu pedi para fazer a pesquisa de Suênia. Uhum. Então, vamos lá, olha que coisa interessante. Não, essa parte foi impressionante. Essa parte é a parte mais interessante. Porque vou contar, tá? Nós estávamos com Foi na época da pandemia, a gente estava em casa, então a gente falava sobre isso o tempo inteiro. E a Sônia estava muito ansiosa. Eu estava bem ansiosa para saber, porque o processo de naturalização pela via sefardita é um processo mais curto do que vários outros processos de naturalização. É bem mais econômico, né? E a gente, nessa perspectiva, porque até então a gente estava com esse visto... eu estava no processo de reagrupamento familiar, porque Vinícius estava fazia mestrado, né? Eu ainda estou dentro do mestrado, porque eu tenho que entregar a dissertação. E Suene e Pedro eram reagrupadas a mim, né? Então, a gente estava tranquilo, estava todo mundo legal, estava todo mundo bonitinho, ninguém estava ilegal no país. Claro, mas como a gente tinha essa perspectiva a longo prazo, a gente já estava, né, vislumbrando esse processo de naturalização. E aí, como eu estava muito ansiosa...
para chegar o relatório o meu veio primeiro, de Vinícius, né? Já tinha saído e nós estávamos aguardando o resultado do meu. Isso tudo em casa, né? Na pandemia. E aí a genealogista entrou em contato com o Vinícius e falou: Vinícius, estou encaminhando por e-mail agora o relatório de Suênia. E aí Vinícius, a gente sentou na sala, lembro demais, o Pedro já estava dormindo, Vinícius abriu o e-mail, aí ele desceu, vamos ver o nome da judia logo, desceu assim no relatório bem rápido, aí botou Beatriz Furtado, ela mandou o relatório errado, pegou o telefone e disse, vou ligar para ela. Mandou uma cópia. Eu disse, não, eu fiquei logo achando, eu disse, rapaz, Inês mandou uma coisa errada, eu não acredito. Eu disse, peraí, acho que ela Vinícius, na agonia, a gente aperreando ela e vamos pressionando ela, eu pensei logo na minha cabeça. ela mandou o e-mail errado. Eu falei, calma, deixa eu dar uma olhada. Vai pegar o teu relatório aí, que eu né? olho o meu. Pra eu olhar. Aí eu voltei, eu voltei no topo, eu falei, não, Vinícius, mas aqui tá meu nome no início do relatório. Aí eu comecei a descer. Eu falei, meu nome, o nome do meu pai, tava tudo certo, o nome dos meus avós, tudo certo. Segue por Dona Nádia, né? Segue por Dona Nádia. Segue por Dona Nádia. Exato. Aí, e tinha o nome dos meus bisavós, que eu sabia. Eu falei, Vinícius, ela não mandou errado não, tá tudo certo. Até aqui tá tudo certo. Aí, pega o teu relatório. E quando a gente começou a comparar, a gente chegou à conclusão que realmente estava certo. E que nós temos esse ascendente, né, em comum, a Beatriz Furtado. Sim. E as nossas gerações, elas se cruzam. A partir da 7ª geração se cruza até em cima. A partir da 7ª geração. Então, assim, a gente tem essa ligação e que a gente ficou assim de bobeira um tempão. Como assim? A gente tem um vínculo, né, histórico, sanguíneo e que a gente nunca imaginou essa possibilidade, né? E depois de um tempo quando eu comecei a trabalhar mesmo com muito volume, muitos clientes chegando, muitos relatórios sendo feitos, foi quando eu percebi que a gente descende todo mundo das mesmas pessoas. Então, um exemplo, muita gente de Pernambuco descende de Brits Mendes. Muita gente do Ceará descende de Branca Dias. Muita gente aqui da região do Seridó, que é onde passa a nossa linhagem, que passa por Nóbrega, passa pelo Medeiros, pelo Xavier, pelo Melo, pelo Cabral, o Domiciano é mais pelo lado italiano, mas essa região do Seridó, Patos, Santa Luzia, a região mais do Rio Grande do Norte, toda essa região, a grande maioria deles descende de Beatriz Furtado. É interessante. Entendeu? É muito interessante. Você vê. Papai falou que tem o primo, né? Daniel, eu posso falar o apelido dele? Daniel Pastel? Pastel, o momento é esse. Que pra mim é Daniel Montenegro, que ele é meu clientezão. E outra, foi um dos meus primeiros clientes, né? Daniel, uma pessoa maravilhosa, fez muita propaganda da gente. Eu quero até mandar um abraço pra ele. Ele tá sendo chamado Daniel Montenegro só? Aqui. Porque era Pastel. Daniel é primo meu também, né? E Daniel também descende de Beatriz Furtado. É muito interessante. Tem pessoas que não conseguem desassociar o apelido, não. Não. Daniel Montenegro é um deles. Ou como diriam os portugueses, a alcunha. Alcunha. Então, assim, a gente, com o tempo, quando a gente foi tendo um volume muito grande, né, de clientes, hoje eu acho que a gente gira em torno de uns 300 a 350 clientes só desse serviço. Como a gente recebe muito relatório genealógico, e isso quem cuida mais dessa parte do relatório é a doutora Desirê, que tá em Lisboa nesse momento. Então, assim, a gente foi aprendendo que mais ou menos todo mundo, a gente vai vindo das mesmas pessoas. Entendeu? É interessante isso. Então, é uma coisa que chocou a gente ali no início e tal, mas que não é normal, claro, principalmente você tá com sua esposa. Próximo, né? Sua esposa. Eu só tenho um caso desse. Eu só tenho um caso que a pessoa descende de casal, que a pessoa descende da mesma judia. Eu tenho um caso lá em Recife que isso aconteceu já. Eu não posso falar nomes aqui mas privacidade. Privacidade, mas 2 clientes, ele e a esposa. Interessante. Eu tive acesso aos estudos genealógicos e, lógico, batendo um papo com o Vinícius, mas deve ser muito saboroso. Você é praticamente um livro. É um da livro. sua vida, da sua história. Não, e deixa eu falar mais. Falar em livro... eu acho que Bill podia contar a história esse aprofundamento, o que gerou. Bill, ele se empolgou tanto ali com a história que, rapaz, é muito interessante. Eu tenho 2 tipos de clientes desse serviço. Eu tenho o cliente que ele está ali e pensa realmente no passaporte, no futuro, para ele, para os filhos e tal. Mas eu tenho clientes, muitos deles, que ficam assim abismados com a história.
Porque tem muita gente que não conhecia nem seus bisavós. Sim. E você vai conhecer até... Eu tenho hoje um cliente que a gente conseguiu achar um judeu na 9ª geração, 8ª geração, que eu acho muito curta, mas eu tenho clientes que a gente teve que voltar 30 gerações, 30, para provar. E outra, agora o que você tem que ter... Olha o trabalho da genealogia, como é interessante. Não é só você fazer uma árvore genealógica. Você tem que provar geração por geração, através de documentos, a ligação do requerente com o judeu encontrado. Então, você pegar 30 gerações e você ter prova geração por geração, isso é um trabalho exemplar. Então, eu bato palma. Sim. O pessoal da genealogia que trabalha com a gente, assim, é de se admirar. Então, assim, eu tenho clientes que ficam abismados com a história deles, assim, que foi o caso que aconteceu com o Bill, né, Bill? A Bill se empolgou tanto que a gente fez um livro, né? Conta A essa minha história filha é direitinho. muito... Ela é muita... tem muita expertise em muita coisa, né? E eu peguei e joguei o desafio para ela para fazer o livro. E ela desenvolveu esse livro com maestria. Então, é um legado que fica para toda a família, né? Exato. E eu mandei fazer um número bem considerável. E no aniversário do meu pai, né, eu distribuí esse livro para todos da família. Foi bem interessante, porque a gente, claro que o livro não foi escrito por mim, né? O grupo de genealogia conseguiu, inclusive, Vinícius pontuou que a via foi encontrada através da minha avó, né? Da linhagem da minha avó. Mas quando a gente teve a ideia de desenvolver o livro, a gente conversou com a genealogia e eles se dispuseram a desenvolver também a linhagem do meu avô, né? Exatamente, foi. Que foi também uma grata surpresa, porque inclusive ela encontrou um link na linhagem do meu avô com um personagem histórico da história portuguesa. Então, ligado com a realeza, a nobreza portuguesa e espanhola. Não só histórico, né? Como assim, um dos homens mais ricos, né, daquela região na época. Teve essas curiosidades, né, no processo. Então, foi muito gostoso. A gente desenvolveu um brasão, especialmente para o livro. A gente contratou a equipe de João Faisal, aqui a Neopop, para desenvolver a parte visual, a identidade visual do livro. E assim, eles reuniram essas provas. Então, tem fotografias de livros antigos, de documentos, de certidões. É tudo muito curioso você estudar essas linhagens se cruzando e você chegar à sua história, né? É uma oportunidade que, assim, eu que sou amante da história, da cultura, a gente trouxe tanto esse tópico para cá. Né? Foi um processo muito gostoso, muito aprazível, assim, e que a gente deixa também um legado para gerações futuras, né? Quanta história é perdida nesse processo, né? De geração a geração. E a gente tem a oportunidade de resgatar isso. Então, assim, para várias pessoas eu cheguei a dizer que mesmo que você não tenha a ascendência, o fator mesmo de conseguir a cidadania portuguesa, mas desenvolva esse estudo porque é muito gostoso esse processo mesmo. Bill, a gente conversou aqui um pouco também sobre o seu investimento do Golden Visa, né? Mas a gente não finalizou ele. Eu quero saber o seguinte: quando foi que você decidiu sair do Golden Visa e ir para o Judeu Sefardita? Foi por quê? O porquê você saiu do Golden Visa, deixou de lado o Golden Visa, que era um ótimo... claro que era um passo para você alcançar a naturalização. E por que você foi para o Judeu Sefarditas? Você me diga as vantagens, que isso é interessante. A gente trabalha, o escritório trabalha com os dois. Né? Muita gente não tem a oportunidade de ir pelo Judeu Sefarditas, mas tem o Golden Visa. Entendeu? Então eu queria que o senhor explicasse os dois. O que foi que fez o senhor sair do Golden Visa e ir para o Judeu Sefarditas? Bem simples. O objetivo do visto Golden foi um investimento para obter o visto Golden. Para obter a cidadania. Obter a cidadania. Então, teria que fazer o investimento em cima do visto Golden para poder buscar a cidadania. Fiz a primeira etapa. Antes de fazer a renovação da segunda etapa, que não é barato, me surgiu, através de você, me apresentou a situação dos judeus sefaditas. Só falando em números aqui, para o senhor também não perder o raciocínio, só uma primeira taxa para fazer o pedido do Golden Visa é um pouco mais de 5.000 euros.
Isto. Se você for reagrupar, E no caso eu estava pagando para mim e minha esposa. reagrupamento, então é mais 5 mil, cada reagrupado. E nisso vai ter as renovações. Certo? Cada renovação é 50%. Então, quer dizer, mais 2 mil por cada renovação. Então você E tem. por cada pessoa. Exatamente. Então, quer dizer. Então chegou, quando eu estava próximo de chegar a minha renovação, aí me veio essa situação de que quando foi feita a pesquisa, então eu tinha a ascendência sefardita, certo? Aí automaticamente que uma coisa que eu aprendi foi fazer conta, né? Aí eu fiz a conta e eu vi que o que eu iria fazer de investimento nesse novo caminho, certo? Do judeu sefardita, seria muito mais econômico e mais rápido do que eu dar continuidade àquele processo. Então, o primeiro investimento que fiz obrigatório, natural, e iria dar continuidade se por acaso eu não tivesse esse viés, né? Se eu não encontrasse essa Tem que ficar, né? eu teria ido até o final, com certeza. Então, por essa razão, eu abri mão de gastar menos e ganhar mais, não só financeiramente, como também no tempo. Que eu vou, pelo caminho Falando aqui de tempo e valor, vamos lá. Tempo. Pelo Golden Visa, teria que passar 5 anos na autorização de residência. Isso. Após isso, ia fazer um pedido de naturalização que ia demorar pelo menos mais 1 ano e meio a 2 anos. Isto. Custando, se a gente for botar aqui, só uma primeira taxa era 5 mil euros, só do senhor. Aí Certo. seria mais Dona Valéria mais 5 mil, mais renovações e tal. A gente está falando aqui em coisas de 30 mil euros Para os dois. para os dois. Sem pouco falar do mais. investimento do imóvel. Que é 500 Isso mil euros no desconsidera. mínimo, né? Isso. Tal, então vamos lá. Isso, Golden Visa. Judeus sefarditas, em média 24 meses, 2 anos, para sair a naturalização. E o custo total do processo para uma pessoa, 3.100 euros. No meu caso, 6.200. A diferença é Juntando, absurda. isso a gente está colocando honorários, a gente está colocando As taxas da comunidade. o relatório genealógico, a taxa da comunidade israelita e a taxa do governo português. Certo. E então você esqueceu de um outro detalhe também. Que tinha também os honorários da advogada que eu tinha antes. Exatamente, né? porque assim, os honorários, como são 5 anos de trabalho no Golden Visa, os honorários é mais ou menos hoje, a gente vai basear, é meio que existe uma base lá em Portugal que gira em torno de pelo menos 6 mil euros por 5 anos de trabalho. E obrigatoriamente a gente tem que ter advogado no Golden Visa. Pronto. Então quer dizer, você saiu de um processo onde você ia passar 5 anos com autorização de residência, mais 2 anos para sair a naturalização, pagando em torno ali de... Com honorários vai girar em torno entre 35 a 40 mil euros, o total. Saindo para outro que vai durar 2 anos, 3.100 euros, com tudo já incluso. No caso, 6.200. Não vai ser 6.200, não vai ser no final, por quê? Porque Valéria não seguiu esse caminho. Valéria vai fazer um pedido de naturalização daqui a algum tempo por ser mesmo? esposa de português. É mesmo. tem Então isso. ela vai ter mais o barato. valor da taxa, que vai ser 250 euros, mais uns 1.000 e um pouquinho, que vai ser dos honorários. Veja só. Vai ficar em menos de 5.000 euros para os dois. Hein? E fizemos uma conta. E não mais só- rápido do que Eu tenho uma através família... do visto Exato, Gold. e mais rápido, mais prático e talvez E- até... e mais- e proporcionou uma Eu tenho- história, né? surpresa. Olha, eu tenho uma família... eu tenho uma e família... uma coisa interessante também que resta frisar é para fazer a pesquisa, o investimento é pífio. 100 euros. 100 euros para poder fazer a pesquisa. Se pegar o resultado da pesquisa e der favorável, é que vai começar o investimento. Olha, tá entendendo? falando em números aqui, eu tenho uma família que seria o pedido de Golden Visa a ele, a esposa e os 2 filhos menores. A gente fez uma estimativa de quanto ele ia pagar de taxa, de tudo, até o final, até o pedido de naturalização, ele ia ter uma estimativa de pelo menos ali 80 mil euros. 80 mil euros, 4 pessoas, certo? A gente achou a viabilidade dele, então a gente vai fazer um pedido. Ele desistiu, né? Claro. Por quê? O processo dele já está, inclusive, na conservatória. Ele,
os 2 filhos menores, outros 2 filhos maiores do primeiro casamento, que eles não entravam no Golden Visa. Eles não entravam no Golden Visa, só entravam os 2 filhos menores, certo? E a esposa dele, que a gente vai fazer o pedido depois que sair a naturalização dele, a estimativa foi 12 mil euros. Ele ia pagar 80 no Golden Visa. Quando eu mostrei a tabela a ele, ele disse, não tem o que conversar mais não, pode resolver de outra forma. Pode resolver de outra forma. E outra coisa, foi favorecido toda a família da linhagem da mãe dele, que a gente achou da mãe dele. Então, veio o tio, veio o primo, beneficia do estudo, né? Foi pelo menos umas 8 pessoas da família dele que foi beneficiada. Então, assim, foi bom para todo mundo. É que, vamos supor, o meu estudo serve para todos os meus primos e primas. Irmãos. Irmãos. Sobrinhos. Aquela linhagem encontrada, se eu encontrei, no caso de Bill, a linhagem foi pelo seu lado materno, então todos os irmãos de Bill, os filhos maiores de Bill, os filhos, os sobrinhos dele, né, que são os irmãos e os filhos, toda essa linhagem do lado da mãe dele, toda a linhagem tem direito a fazer o pedido de naturalização. Além dos meus primos também. Primo, são 3 gerações que podem se usar. Tios, tudo. São 3 gerações, né, que pode usufruir do relatório genealógico e fazer o pedido lá. E como foi dito de início, é um investimento inicial pequeno que vale a pena arriscar. Vale. Porque a probabilidade, e aí o Marcos Inácio, a consultoria, tem feito várias postagens sobre histórias de famílias, sobrenomes, a área onde essas pessoas moravam. Então, o Nordeste é muito fértil, né? Muito. Dessa Olha, nós temos clientes lá. Olha, eu tenho um advogado, eu tenho uma enfermeira, eu tenho um médico, eu tenho um deputado, eu tenho um prefeito, eu tenho um ex-ministro, a gente tem empresários, a gente tem todos os tipos. Tem gente que está procurando isso porque pretende morar lá. Estudante. Muita gente da Irlanda. Brasileiros que moram na Irlanda. Então, é gente que quer aquilo dali para viver lá, que quer imigrar para lá, que está fazendo isso pelos filhos, que é o caso do Daniel. Daniel, não tenho, né? Mas eu sei que minha filha eu vou mandar para lá. Então, assim, tem tudo que não é gente desesperada. Entendeu? Um detalhe. Planejando a vida, né? Um detalhe também. Após ter esse passaporte português, não se precisa mais de visto americano. Exatamente, o visto... Que é uma chatice o visto americano. Exatamente. O primeiro visto americano é muito chato. O japonês, o canadense. Você não precisa, não precisa do visto de turismo. Eu perdi uma viagem para o Canadá porque o meu visto não saiu. Foi negado. É o terceiro ou quarto passaporte mais poderoso do mundo. Você se torna um cidadão europeu. Se você quiser... Vira cidadão até do mundo, né? Se você quiser investir lá, você comprar um imóvel lá, você vai ter acesso a esses juros ridículos que é lá, que é um juros de 0,8% para você financiar um imóvel. Você dá 15, 20% de entrada, financia 80% até você completar 75 anos, que é o limite. Uhum. Então, quer dizer, você tem acesso a tudo isso, a estudo, né, para os seus filhos, o sistema de saúde. Tem que entender que o sistema de saúde europeu, você pode utilizar todo ele. Exato. Então, eu financiei um pedaço do meu apartamento lá e eu peguei um juros de 1,72 ao ano. Na condição de brasileiro. Na condição de estrangeiro. Na condição viu? de estrangeiro. Na época ele era estrangeiro. Como se diz, na desvantagem. Na desvantagem. Exato. Exatamente. E eu não tinha nem o cartão ainda de residente. Não. Poxa Só vida. tinha um NIF, nada mais, nada menos. Foi. Bacana. A gente já curtiu muitas histórias aqui que Bill e que Suênia trouxeram para nós, mas o nosso podcast tem uma parte final muito interessante, onde eles vão compartilhar com vocês uma experiência incrível em Portugal. Vamos dizer, desde ao amanhecer até o final do dia, o que você, brasileiro, chegando em Lisboa, chegando em Portugal, em algum destino da Europa, o que você deve fazer para sentir-se pleno nas melhores experiências da Europa. Essa é a parte final do nosso podcast, para que você sinta um pouco e se imagine um pouco em Portugal. Falar de Portugal, experiência em Portugal. Bem, Portugal tem uma particularidade, ninguém toma café da manhã, é pequeno almoço. Então nós temos o prazer de
fazer o nosso pequeno almoço de frente ao nosso apartamento, lá no Cabacinhas. E é tudo bem simples, a não ser que lá é o hábito de que seja bem simples, né? A não ser que seja comilão, aí pede o que quer também, come muito, come bem. Então, depois do pequeno almoço, eu recomendo, um dia que você quiser fazer a extravagância e você diz, hoje eu quero extrapolar, faça o pequeno almoço um pouco tarde e para demorar a chegar ao seu horário do almoço e vá almoçar, não, você vai petiscar frutos do mar com muito, mas muito prazer mesmo e tomar vinho, tomar espumante, ou tomar uma a Imperial, que lá não é cerveja, lá é Imperial. Lá não é chopp, é Imperial. Não é chopp, é Imperial. Então, e você vai saborear tudo isso aí com bastante fruto do mar no restaurante Bar do Ramiro. É uma coisa fora do normal. Um marisqueiro espetacular, né? É, como eles chamam lá, Marisqueira. Tem um camarão lá, alho e óleo, que eles colocam na mesa, assim, eles servem, vem de fato, assim, pegando fogo. Massa. Você vê a fumaça saindo, assim, e, assim, disparado, o melhor camarão no alho e óleo. A simplicidade, né, de fazer aquilo que eu disse, do ordinário o extraordinário. E não basta eles servirem o pão, mas eles servem o pão com manteiga e assado. É pra terminar Vem bem quentinho, gostoso. E tem um negócio, é ruim demais não comer. É muito ruim, né, cara? Uma outra coisa também, se por acaso a pessoa tem alguém, se tiver num grupo e tiver alguém que tem alergia a frutos do mar, não possa comer, né? Um dos melhores pregos, se não for o melhor prego de Lisboa, é do Bar do Ramiro. Prego, para quem não sabe, é um sandes, um tipo de sanduíche, exato, né? Exato. Mas lá também tem de carne bovina. Mas lá também tem um prato também que é bem tradicional lá, que é a carne com o ovo e o arroz, que agora me fugiu agora a memória. O bife a cavala do Rio de Janeiro. É verdade. Só falta o feijão preto. É verdade. Rapaz, realmente o senhor falou agora do Ramiro. Eita, o Ramiro bom. Boa. Agora, se a pessoa... Agora chegue cedo. Chegue cedo ou então pós o horário de almoço, né? Já se prepara para se estender. 2 horas da tarde, 2:30 da tarde, pronto. Aí você, depois que ocupar a mesa, você não tem vontade de sair. Mas não. Aí você vai até as 8 horas da noite, sai de lá bem alegre. Ele descreveu, de fato, o programa dele. Agora eu vou dizer o meu... é para tirar uma tarde. Diga o seu. Eu tenho que dizer o meu programa, porque eu faço Lisboa num dia. Não, se ela se juntar com Dona Valéria... Eu quero ficar somente na gastronomia, não comes e bebes, certo? Mas depois desse vinho... Também tem outro lugar também para se apreciar um leitão fantástico. Bota Feijão. No Bota Feijão. Bota Feijão. Um lugar bastante rústico lá no Parque das Nações, né? Agora o negócio, o leitão não existe não. É fora da curva, é fora do Tem normal. que ligar para reservar, porque eles só fazem a quantidade exata para quem vai naquele dia. Se você pedir dizer que vai 4 pessoas e chegar a 5, o quinto vai ficar sem comer. Pode ser que ele fique sem comer, porque eles botam, apesar que o quinto come bem, viu? Porque Rapaz, comida demais. Eles assam o leitão de acordo com o número de pessoas. Aí ou fica um leitão maiorzinho para 6 pessoas, ou um pequenininho para 4, ou tem mais gente aí, pode ser 2 leitõezinhos, entendeu? E lá é só leitão, batata e salada, não tem mais nada não. Tem não, tem um arroz se quiser pedir tem um por arrozinho, fora. Aquele arrozinho que mas não é muito engraçado. Não. Aí se o leitão é tão magistral, ele já basta em si. Agora viu, Henrique? Você tem que ir lá, você vai... Eu não sou chegado a batatinha não, mas batatinha de lá também é negócio pra doido. Agora o roteiro de Suênia... Preparem aí o papel e a caneta, porque são muitas dicas. Prepara o tênis confortável que ela anda. E se ela se juntar com Dona Valéria... Eu adoro. Esse é um dos maiores prazeres. Então eu sugeriria que para começar o dia, com uma boa caminhada ao ar livre, você tem vários lugares para fazer isso em Lisboa. Seja do Parque Eduardo VII ao Monsanto, que é uma região muito legal. Pessoal que gosta de esporte mesmo, bike, corrida,
A gente gosta de ir aos domingos com o Pedro, a gente vai para lá e é um passeio muito agradável. Se você conseguir, né, levantar cedo e fazer esse passeio, assim, vale muito a pena. Depois, a minha sugestão do pequeno almoço, eu gosto muito de um café chamado Amélia, que tem em Campo de Ourique. É super descolado, você encontra até açaí lá, tem tapioca, tem um cardápio bem diferenciado, uns sucos orgânicos. Verdade. O lugar é bem bacana, né, pai? Atendimento também espetacular. E você já sai de lá e vai fazer um passeio. Você vai caminhar pelo bairro, que é um dos bairros mais charmosos de Lisboa, que é o Campo de Ourique. É um bairro plano, né? A gente sabe que Lisboa tem muitas ladeiras, então... Como disse um cliente meu, né? Ele disse, rapaz, Campo de Ourique é completo, tem tudo, até cemitério. Ele disse. E ele é criado, esse meu cliente, na verdade eu conheci ele através de um cliente que adquiriu um imóvel dele e ele foi quem construiu o Campo de Ourique. Ele é louco, apaixonado por Campo de Ourique, nasceu e se criou lá, né? E ele disse, doutor Vinícius, ele é português, esse Campo de Ourique é muito bom, até cemitério tem, é completo. De fato, é um bairro muito bem servido. E tem uma coisa também, se a pessoa quiser curtir lá um happy hour, aí mercado. No mercado de Campo de Ourique, exato. Mas fala e aí lá da caminhada lá em... Você pode fazer uma caminhada lá. Tem lojas de tudo que é jeito, livraria, tem praça, Leônidas, que é o chocolate mais antigo lá de Portugal, Arcádia também, acho que tô em dúvida agora, é um dos dois, mas são duas. Tem aquela loja... Vai falando devagarzinho. Leônidas, que é o chocolate mais... Tanto o Leônidas e Arcádia são os chocolates mais antigos que você tem em Portugal. E é um bairro muito aprazível para você caminhar. Lá tem um Talho do Campo. Talho, para quem não sabe, é açougue lá. Isso. Lá tem um Talho do Campo que eu compro muito lá de um francês. Fenomenal o talho lá. Você encontra uns cortes que não é normal. E especiarias, você trufa, tem muita coisa pra você. Tem trufa negra, trufa branca, é fenomenal. Talho do Campo. Aí tem padaria lá, tem o moço dos croissants, inclusive, que é outro ponto, assim. Tem um croissant de caramelo salgado espetacular, vale muito a pena. E deixa eu ver, você consegue, continua... Saiu de lá. Sai de lá. E aí? Vai pra onde? Então, para almoçar, eu gosto muito de explorar as esplanadas, né? O Vinícius sabe que quando a gente tem a oportunidade, vamos procurar um restaurante que a gente tem uma vista. Então, você pode almoçar ali naquela região. O sul é muito famoso. Esplanada é a área externa, né? Que eles chamam lá, é a área externa do restaurante, que é a área aberta, né? Aí, se você se distanciar um pouco, você tem naquela região ali, perto da ponte, né? Perto da torre, de Belém, perto do Monumento dos Descobrimentos, as docas, você tem o Sud e tantos outros que dá para você explorar ali. 5 oceanos. Isso, na região da Marina e tudo. Mas também você pode escolher caminhar pela Avenida da Liberdade, que é uma avenida charmosíssima. Que a gente do tem. Genesequá, né? Exato, aí você tem o Genesequá, que é um restaurante com a pegada contemporânea, tem o asiático também, a versão dele no asiático. Tem a regiãozinha da Esplanada, o restaurante interno também bem legal. O outro que é dentro do Tivoli, como é que chama aquele? A cervejaria... Cervejaria Liberdade. Cervejaria Nacional, acho. Não, Liberdade. Tem uma salada de lagosta lá incrível. O atendimento também é fantástico. E aí você... Depende muito do que você quer fazer as programações, mas o museu que eu gosto muito lá é o Gulbenkian, que você tem uma estrutura de jardim na área externa incrível. Para as crianças andando tranquilamente aí, não precisa de... É fantástico. A coleção que reúne lá é indiscutível. Você tem lá uma parte toda de mobiliário francês espetacular. Você tem obras de Rembrandt, de Renoir. É um acervo fantástico. É uma experiência que vale muito a pena. Dentro da perspectiva de museus também, um que eu acho que é bem diferente na Europa é o Museu dos Coches, que é o maior acervo de carruagens que você tem na Europa. Então, você consegue ver, inclusive, assim, entender um pouco da evolução dos automóveis lá dentro, nessa perspectiva. Tem carruagens que pertenceram à nobreza inglesa, à nobreza portuguesa, né? Que a gente sabe da época dos descobrimentos. Portugal e Espanha dominavam, né, o mundo. Não é nem a Europa, dominavam o mundo. Então eles dividiram, né, o mundo. Tu vai para um lado que a gente vai para o outro e... Então é muito rico. Aí você pode fazer um passeio saindo um pouco de Lisboa. Você vai a Sintra. Você tem assim, uma variedade de castelos, de palácios incríveis.
Dentro ainda de Lisboa, você tem ali aquela região toda de Belém, que tem o Museu dos Jerônimos, né? O Mosteiro dos Jerônimos, que tem uma arquitetura fantástica, né? Para quem gosta de apreciar nessa perspectiva. Assim, para onde você direciona o seu olhar, aí você tem a perspectiva, pronto. Atualmente você tem que ficar de olho nas exposições. Atualmente tem a do Van Gogh, tem Museu do Lego para criança. Para passeio com criança, que é outra coisa que me perguntam muito. O zoológico é bem interessante. O aquário, né, de Lisboa também, que é o Oceanário, que fica no Parque das Nações. É uma experiência também muito legal para fazer com crianças. Tem algumas quintas pedagógicas que são... As quintas pedagógicas é onde as crianças têm a oportunidade de ver os animais de uma quinta. Por exemplo, cavalo, galinha, vaca. E algumas até permitem Cabras. Experiências, né? Esse contato, né? Esse contato com a natureza. E a maioria delas é entrada free. Elas são subsidiadas pelo governo. Então, tem muita coisa para fazer, assim, nessa dinâmica. Outro bairro que eu citei durante o nosso podcast foi o Príncipe Real. Também tem um acervo de lojas, de artesanato, de antiquários também, bem interessante nessa região. É bem cosmopolita, bem servido de restaurantes também. Tem o Coyo Taco, que é um restaurante mexicano. Tem o Jamie Oliver, tá lá nessa região também. Tem Se descer um pouco mais ali, tem a Pizza, que pizza em Portugal é Pizza. Pizza 0 a 0. O nome daquele restaurante que a gente foi com o Rafael e com o Vivian, que é um pouco mais embaixo. Perto já aquele chefe bem conceituado. Sim, é Sem Maneiras. Sem Maneiras. Tem Sem Maneiras, que tem acho que para estrela Michelin. Acho que para finalizar a noite do Sem Maneiras é assim espetacular. Uma dica aí é o Bistrô, que é um pouco menor, mas que você tem uma experiência gastronômica fantástica. Agora tem um restaurante que o senhor esqueceu que o senhor adora muito. As Salgadeiras. As Salgadeiras, muito gostosas. Que eu acho que o senhor finalizava ali, eu acho. Acho que ali também. é a finalização. Também que aí você vai opção. ficar à tarde ali no Ramiro tomando um imperialzinho, comendo uma coisa leve, que são os frutos do mar, marisco, mas eu acho que para finalizar, as Salgadeiras com um bom vinho. Também uma grande oportunidade, bom grande vinho. Opção. Um roteiro que eu faço muito... Infelizmente, lá a gente só vai ter que tomar vinho nacional. Infelizmente, é ruim, muito ruim. Caro pra caralho. Muito ruim. Um passeio que eu faço muito com o Pedro, eu saio de casa, a gente mora... A gente mora na freguesia de Santo Antônio, pertinho da Marquês de Pombal e consequentemente, da Avenida Liberdade. Eu gosto muito de fazer esse passeio a pé. E eu chego no Chiado, passo da Praça do Comércio, que é outra região também super agradável, assim, da perspectiva histórica. E você chega no Chiado, que é o bairro mais badalado, assim, de Lisboa. Para o Chiado, ela deu o nome de bairro, né? Para Santo Antônio, ela deu a freguesia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim... você tem a perspectiva de você fazer um passeio de bondinho, que é outra coisa, né? O elevador da Santa Ajuda, enfim. Santa Ajuda. Tem o Palácio também da Santa Ajuda, que é fantástico. Tem muita coisa para se fazer em Portugal. Tem a nível de ao ar livre. Tem. Nossa, tem muita coisa. Você não a título também de compras, a Avenida da Liberdade reúne tudo que há de luxo. O El Corte, né? O El Corte Inglês também, que é outra região também muito tem agradável. Bons restaurantes lá no último andar também. A parte de gastronomia, o supermercado do El Corte Inglês é incrível. Inclusive, encontramos produtos paraibanos no supermercado do El Corte Inglês, né? A Doce Mel. A Doce Mel é comercializada no supermercado do El Corte Inglês. Isso é também interessante de se falar. Dá para fazer um corte já aí, olha. Produtos paraibanos paraibanos em Portugal. E todas essas experiências que foram colocadas aqui, para se comer bem, viver bem, fazer bons passeios, bons programas culturais, se gasta muito em Portugal? Acho que é uma pergunta que todo brasileiro deve se fazer. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, o custo. Olha, para qualquer lugar do mundo, eu não aconselho ninguém a fazer conversão de moeda. E sim considerar o quanto está pagando. Sim. A moeda local tem que ser ela. Exato. Se você converter, você entra em parafuso. E ainda assim, eu ainda faria um adendo. Barato. Ainda assim, você consegue explorar muito bem em Portugal, numa perspectiva que, mesmo convertendo, é diferente do resto da Europa.
Então, assim, você consegue sentar no restaurante, você comer bem com a família, uma refeição completa, com entrada, com prato principal, com uma bebida, com sobremesa, entendeu? Você come muito bem, né? E não é tão caro. Não. Não é caro. E sem Isso falar aí nesses passeios culturais que você tem toda Sem uma pagar agenda nada. cultural. O próprio caso- Gulbenkian que tem várias exposições gratuitas. Várias. O Museu dos Coches, o Santa Ajuda, o Palácio da Ajuda, determinado dia do mês ou final de semana, os residentes, eles não pagam a bilheteria. Então, assim, tem várias questões de fazer. Tem aquela região ali também do Time Out, né? Que tem muita gente que gosta de ir para experimentar. Mais descolado, né? É um lugar novo, né? É uma área de Lisboa que está sendo... vem sendo, né, revitalizada já há um bom tempo. E vou pegar o gancho aí também para o residente, né? Que tem essa regalia de... É interessante entender também que o residente português, ele é residente europeu. Exato. Então, ele tem essa regalia também em outros países da Europa, certo? Então, tem essa mesma regalia de ter a cortesia, o acesso. Enquanto que o brasileiro turista, ele vai ter que pagar o estrangeiro, né? O estrangeiro em geral. Todo ele, no geral. Bacana. Mas assim, vocês perceberam que a lista é extensa. Se quiser, é pauta para outro podcast. As experiências de Isso Lisboa. É verdade. E sem falar que a pessoa pode pegar um carro, sair pela manhã e curtir uma praia. Tem Caparica, delicioso agora. Tem tantos lugares para a pessoa curtir e voltar no final da tarde. Aí já fica 2 dicas de lugares que eu adoro em Caparica, que é o Bar da Princesa e o restaurante Leblon. O Leblon. Beira-mar, tem espreguiçadeira, tem serviço É pra ir sem incrível. pressa, ficar lá o dia todo. E muito perto de Lisboa. Assim, Aproveitar o verão, ficar lá até 8 horas, porque tem sol até 8 horas. Dá pra ficar até 8 horas. Já pensou? Eu já saí aqui com todo o roteiro. Faltou também uma dica, porque o enoturismo é muito forte em Portugal de uma maneira geral, mas pouca gente sabe que a região dos arredores ali de Lisboa já são exploradas por vinícolas. A gente recentemente teve a grata surpresa, né, de poder visitar a Casa Santos Lima, que nós temos alguns rótulos que nós trabalhamos aqui através da BIA, na Paraíba. E é um passeio espetacular, nós recomendamos para outros amigos que também foram muito bem atendidos. É uma experiência assim, que é bem valorosa e você não precisa se distanciar, porque às vezes as pessoas ficam, eu tenho que ir ao Douro, eu tenho que ir a Adão, eu preciso ir a Évora, né, que é a região do Alentejo. Tem a Quinta da Bacalhau, que fica no Azeitão, que é muito próximo. Que é muito próximo também. Que também uma grande vocês vinícola, também né, trabalham. Isso, a gente também distribui. Então, tem muitas coisas, como eu falei. Vai render muitos episódios. Mas a gente vai render muitos cortes aqui de vídeos. E um outro restaurante também que eu recomendo nos arredores de Lisboa é o Fuso. Sim, verdade. Que é um restaurante espetacular. Tem uma carne, para quem quer, a carne muito saborosa. Que é um costelão. E tem também um bacalhau assado na brasa para quem quer curtir um bacalhau. Meu Deus. Dizem que é o melhor bacalhau lá. Para mim foi o melhor que eu comi dentro nos arredores de Lisboa. O dele e o das Salgadeiras, que é dentro de Lisboa. Então, em relação ao investimento, né, em imóveis lá em Portugal, saiu exatamente hoje uma matéria que retornou com força total após pandemia o investimento em imóveis de brasileiros em Portugal. Inclusive, o próprio Instagram do escritório, né, a gente fez uma postagem lá no Minha Consultores, falando que a busca aumentou com essa abertura agora, né? Todo mundo querendo comprar ou ter imóveis. E assim, na minha opinião, eu já estou há mais ou menos 2 anos morando em Portugal. E eu hoje, a gente com os contatos, né, que a gente foi criando, clientes comprando imóveis lá de portugueses, até de próprios brasileiros, essa rede que a gente foi criando, eu hoje vejo isso como uma grande oportunidade. A parte imóvel lá em Portugal, principalmente em Lisboa, na cidade grande, né, na capital, eu não vejo hoje como um investimento errado. Assim, é um crescimento realmente muito,
grande, o ganho é um ganho muito bom, né? E a oportunidade, né? Você poder comprar. Portugal tem a gente pode até gravar um podcast só sobre esse assunto. Pode ser Era exatamente isso, Vinícius. A gente falou tantos temas aqui, né? Aqui com o seu Enia, com o seu Bill, que estão nos acompanhando nesse podcast. Falamos muito sobre visto, sobre educação, sobre viver na Europa, e viver significa também moradia. Claro, a gente pode ter falar especificamente de como se criar uma empresa para adquirir um imóvel e revender. Para essa empresa, você com essa criação de empresa, você fugir de um imposto específico que tem lá, porque Portugal consegue. Então tem vários pontos que para um investidor é interessante. Muito interessante. Eu acho que já é o nosso próximo tema de podcast. Com certeza serão os investimentos imobiliários. Com certeza. Esse foi mais um episódio do Portugal na Real. Acompanhe todo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais, Instagram, site, YouTube. Olha, não esquece, dá o like lá, compartilha, manda para os amigos, tá bom? Vamos lá.